Pessoal, semana 4 do PET, tudo bem? Vamos aprender, né, sobre o texto dramático, interpretar textos dramáticos, né? Sobretudo, então, o teatro. Aqui a gente tem que entender texto dramático aqui no sentido mesmo teatral, né? Ou seja, o texto teatral é um outro gênero. Ele faz parte da literatura também, é um gênero literário. Ele, na verdade, ele é feito para ser encenado, né? Ele não é feito para ser lido. Embora também possa ser transformado em livro e fica disponível também para leitura, mas a maioria dos textos teatrais eles não são publicados, ou seja, eles são apenas lidos, né, por atores e são encenados realmente, né? Então assim, ele é feito para isso, né? Ele é feito para que os atores entrem em contato com a história, né? Decorem suas falas, vejam ali, são orientados por um diretor, né? de arte, de cinema e tal, teatro, né? Eles vão ensaiar e vão reproduzir aquela peça, certo? Então, algumas características importantes do texto teatral, né? Que a gente tem que saber, né? O texto teatral ele não tem narrador, tá? Ele tem apenas pequenas indicações, assim, de como seria aquela cena. São chamadas rubricas, tá? Chama-se rubricas, que é aquilo que orienta mais ou menos assim a fala do, por exemplo, se for uma fala que o ator tem que falar irritado, aí vai ter entre parênteses, vai ter irritado, né? Ou assim pequenas indicações da cena, certo? Que seria como um narrador, mas não é bem um narrador, né? Então, por exemplo, não existe aquele narrador que entra na cabeça do personagem. Esse tipo de coisa é só para romance mesmo. Romance, novela. Principalmente romance, né? Que trabalha mais esse aspecto assim, psicológico e, e aprofunda mais na consciência de cada personagem. Então aqui a gente tem essas rubricas e os próprios atos, né, dos personagens, o que eles vão falando e o que eles vão fazendo, já vão dando pra gente a ideia da história, né, do enredo. Então, aqui a gente vai ver, tem uma cena aqui de, um, de uma peça de teatro, né, chamada Eles Não Usam Black Tie. E olha só, aqui seria uma rubrica. Tá? É o dia do noivado de Tião. Lá fora os convidados chegam. Tião chega da rua feliz, encontra o seu pai na cozinha lendo o jornal. Então, aqui é a indicação pra gente de como que vai ser a cena. Ou seja, onde que vai ser a cena e o que eles estão fazendo ali, mais ou menos. Pra gente ter se situar na cena, certo? Mas aí o que vai acontecer depois não tem mais narrador, né? Então, a gente vai entendendo o que está acontecendo através das falas das personagens. Ok? Então, aqui o autor não usou dois pontos, né? Às vezes fica bom, mas tá... Ou seja, isso é uma característica das peças de teatro, tá? Dos textos teatrais. Sempre tem a pessoa e é o que ela vai falar na frente, certo? Aí, só outro exemplo, aqui ó, por exemplo, isso aqui é uma rubrica, né? Pausa, certo? Pausa. Então, e isso é importante. O ator, quando pega esse texto, ele vai prestar atenção nisso. Ele fala assim, não, aqui eu tenho que dar uma pausa antes de... Aí tem toda a questão dos gestos, né? Do olhar, da expressão corporal. E isso é muito... Aí é a questão do ator ali em cena, né? Questão também do diretor tá dirigindo a peça. Aí é coisas que a gente vai entrar mais na questão artística mesmo. Aqui, ó. Isso aqui também é uma outra rubrica, ó. Irritado, né? Então essa fala aqui, ó, tem que ser uma fala, né? Não é uma fala assim, mas medo de que, bolas? Não, é uma fala, mas medo de que, bolas? Entendeu? Tem que ser uma coisa assim que aí vai da interpretação do ator, né? Mas não é uma fala mansa, né? É uma fala que mostra nervosismo, irritação, certo? Aqui também, ó. Como é que o ator vai fazer esse gesto aqui, ó? Gesto de quem afasta os pensamentos, né? É algo que dá pra gente pensar, né? Como é que o ator vai fazer isso, né? Tipo assim, vai
vai ficar com aquela expressão assim de quem tá voado, né? Não sei. Aí vai da interpretação do autor. Bem interessante, né, o gênero. Então esse é o texto, tá? É mais ou menos assim. É assim mesmo que os atores pegam um texto quando eles vão fazer uma peça, uma sketch, né? Mesmo que seja só uma cena rápida, né? São divididas em atos, em cenas, entendeu? Então é bem interessante de entender como é que funciona o texto teatral. Então, algumas peças são publicadas depois, né? Por exemplo, a gente tem o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, né? Famosa peça. Ela é uma peça, é um alto, né? Alto é um tipo de teatro, tá? Quando fala alto, é alto com alto. É um tipo de peça de teatro. Então, assim, a gente tem, ele publicou essa peça, né? Então tem um livro, a gente pode ler essa peça. Muito bem. Na verdade, algumas são feitas para serem lidas mesmo. Nem todas são feitas para serem escritas. Tá? Os autos mesmo muitos são feitos para serem publicados mesmo. Mas vamos lá. Então aqui vocês vão interpretar essa peça, né? Qual é o fato principal desse texto? Onde possivelmente ocorrem os fatos? Qual é aproximadamente o tempo de duração dessa cena? Por exemplo, será que o fato principal desse texto é o casamento lá do Otávio? Do Otávio do Tião, né? Aqui, peraí, deixa eu... Quem que é o pai, quem que é o filho mesmo? É noivado do Tião, né? Na verdade é casamento, mas noivado. Tião chega da rua feliz e encontra o pai na cozinha do jornal. Então, o Otávio, que é o pai, o Tião é o filho. Então, será que o fato é esse? Note que só no final que se refere a isso, né? Então, o fato é outra coisa, né? Do que eles estão falando aqui, né? E onde está ocorrendo os fatos? Onde ocorrem os fatos, né? Tem que ler com atenção também para descobrir essa informação. Agora, qual é aproximadamente o tempo de duração da cena? É um pouco maior que o tempo que a gente gasta para ler, né? Um pouco maior que o tempo que a gente gasta para ler. Então, calcula aí mais ou menos quanto tempo seria. Exatamente o que eu falei, né? Ou seja, a narrativa ela se dá por meio das próprias falas dos personagens. Então, é muito importante o que o personagem vai dizer, né? Então, isso ganha destaque. Aí pergunta assim, como que é reproduzida a fala das personagens pelo discurso direto ou discurso indireto? Vamos recordar aqui o que é discurso direto e discurso indireto. O discurso direto é quando o próprio personagem fala, né? Se fosse um texto narrativo, que tem narrador, a gente introduz o discurso direto pelo travessão, né? Então, fulano disse, aí 2 pontos, aí travessão ou aspas, né? Depende do texto, depende do autor. Aí tem exatamente o que a pessoa fala, a fala dela. Então, isso é discurso direto. Discurso indireto é quando o próprio narrador fala o que a personagem disse. Fulano disse que isso, aquilo outro. Então, nesse caso, é indireto. Agora, veja bem, direto é a fala da personagem. A personagem falando. Indireto é o narrador falando o que a personagem falou. Certo? Ora, tem narrador na peça de teatro? Acabei de falar para vocês. Tem? Então, se não nem tem narrador, qual que vai ser o discurso então da fala dos personagens? Direto ou indireto? Aí, como é reproduzida, tá? Então não basta dizer se é direto ou indireto. Fala um pouquinho, né? Se você responder, responda e explique, bom? Questão 3. Lá não tem narrador, né? Que ideia você faz de Tião e Otávio? De que forma as características de cada personagem nos são reveladas, se não há narrador? Aí a gente tem que ver pelo diálogo, né? A postura de cada um, o assunto que eles estão conversando. Então, assim, vocês tentem então caracterizar esses 2 personagens né, através das falas deles, certo? Então coloca aí a impressão que vocês tiveram de cada um deles. Na questão 4, aqui a gente tem uma outra questão que vai falar da rubrica lá.
Congeste quem é falso pensamento irritado, certo? Qual é a função desses trechos? Eu expliquei para vocês, né? Por exemplo, o irritado aqui. O irritado é para dizer como que o ator vai interpretar essa fala. Né? Essa fala é uma fala que ele diz com irritação. Né? Então, qual que é a função desses trechos? E a questão 5, o texto teatral é escrito para ser representado, né? Como eu falei para vocês. Aqui, no caso dessa cena, existe uma variedade linguística, né? Assim, você sabe o que é variedade linguística, né? A linguagem formal, né? A linguagem culta, a linguagem coloquial, ou seja, sempre tem vários níveis de formalidade, né? A gente tem linguagem mais culta, menos culta. No caso aqui dessa peça de teatro, desse texto teatral, qual que é a variedade linguística que predomina? Culto formal, regional, culto informal ou popular? Aí você tem que dar uma olhada aqui, ó. Tem bastante coisa aqui que mostra pra gente que acho que não é culto formal, né? Por exemplo, tô nervoso, estou, em vez de estou. Né? Expressões do tipo bolas, né? Ora, mesmo que bolas, né? Que mais? Atalar, né? Pra em vez de para. Tu acha, né? Olha aqui, tu acha que aguenta as lutas? Você sabe que isso aqui não é formal, né? Porque se fosse mesmo formal, não era tu acha, é tu achas que aguentas, né? Então já dá pra ver que não é formal, tá? Aí vocês tentem identificar aí, então a partir, será que seria culto informal? Posso dizer que existe um culto informal, né? Aí popular e regional, também outras duas para se pensar. Regional é aquilo que é típico de uma região. Vocês acham que essa fala assim, é uma fala que só tem em determinada região do Brasil? Né? Então, ou popular é aquilo que é realmente falado de forma informal em qualquer lugar do Brasil. Tá? Então, reflita um pouquinho sobre isso, sobre a linguagem. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim da nossa aula da semana 3, da semana 4, aliás.